Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Uma semana abençoada que se inicia hoje a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a ética de Deus. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora e curtam o vídeo. E quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva no canal. 1, 2, 3, já. Já pausaram? Muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar o vídeo quando acabar. Quem quiser comentar algo nos comentários, fique à vontade. Tá certo? Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome neste momento mais uma vez, que me use como seu mensageiro, que eu possa levar a mensagem às pessoas, que quem estiver me ouvindo possa abrir a sua mente e o seu coração para aprender e evoluir de acordo com a verdade. Que a minha mente e o coração também seja aberto para que aprenda com a verdade, pois eu estou no mesmo barco que eles, só aprendendo, estamos todos juntos, somos todos iguais. Que assim seja, Senhor, que possamos sempre seguir essa vontade, que os três maiores professores do mundo estejam conosco neste momento, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que assim seja. Amém. Queridos irmãos, o que é ética? Né? Muitas pessoas falam, a pessoa fala, os fins não justificam os meios. É o que é o que diz a ética, né? A ética tem a ver com uma relação de respeito, né? Quando você, por exemplo, faz uma rifa para fazer uma arrecadação para ajudar os moradores de rua. Ótimo, a causa é nobre. Aí você promete na rifa que o prêmio é um carro 0 km. E aí você cobra R$ 100 o coisinho da rifa. As pessoas compram, para concorrer um carro 0 km, né? Aí 1.000 pessoas compraram a R$ 100. Então, ou seja, você adquiriu R$ 100.000. Né? Aí, o que aconteceu? Você pega, faz o sorteio, quem ganhou o sorteio recebeu o dinheiro de volta. R$ 100. O que acontece? Essa pessoa fala, mas cadê o meu carro? Eu ganhei o sorteio, cadê meu carro? Não tem carro, é só dinheiro de volta. Mas a promessa da rifa, ali, por exemplo, era um carro. Ah, mas não tem carro. Essa aí era só fantasia para chamar a atenção da rifa. Aí você está indo contra a ética, porque você está fazendo algo errado, então essa pessoa vai acabar te processando e vai vir muitas outras te processar. Provavelmente o dinheiro que você ganhou você vai gastar nos processos aí de pagar a indenização e ainda vai faltar. Você entendeu? Por quê? Porque você fez uma coisa boa. Você estava pensando em ajudar realmente as pessoas de rua, tudo, com seu dinheiro e tal. Porém, você fez de uma maneira equivocada. Você usou de uma coisa errada para induzir as pessoas a concorrer à sua rifa. Então, o que você poderia fazer? É R$ 100, quem ganhar a rifa recebe R$ 1.000. Prêmio. Mais os R$ 100 de volta, por exemplo. Então você pagaria e você sobraria, nesse caso. Agora você não pode prometer algo que você não possa fazer. Então você está indo contra a ética, ou seja, a ética nos diz que nós devemos fazer as coisas corretas, com respeito ao próximo, com respeito às pessoas. Mas a ética é uma coisa muito mais profunda do que só o respeito, né? Porque ela depende de muitos fatores, muitas coisas, né? Que eu não vou me estender tanto. Mas eu posso dizer para você que a ética, ela depende, por exemplo, da cultura que a gente vive, do pensamento que a gente tem, do que a gente compreende como certo ou como errado, entendeu? O momento que nós estamos vivendo no mundo. Então, por exemplo, é, nós tivemos várias épocas quando a gente faz literatura também, né? Como a época do iluminismo, romantismo, realismo. Cada época dessa existia tinha uma ética também diferente, né? Por quê? Porque eles eram induzidos pelos movimentos que tem. Então, por exemplo, na época do, do surrealismo, do romantismo, realismo, nós tínhamos uma ética mais pegada para essas propriedades, entendeu? Então, as pessoas eram contaminadas, induzidas a agir conforme a época, entendeu? Como, por exemplo, antigamente, a ética dizia que uma mulher só poderia casar, só poderia
ter relação sexual, ou o homem também, claro, após o casamento. Hoje em dia, virou uma bagunça, qualquer um, não existe mais isso, não tem mais essa ética. Mas quando eu olho com os olhos bíblicos, continua existindo essa ética, né? Então, nós temos cada coisa depende de um fator. Então, por exemplo, nós temos, por exemplo, a gente pegar 3 filósofos aí, Aristóteles, Platão e Sócrates. Eles tinham os mesmos pensamentos? Não. Eles falavam coisas parecidas, tinham até uma mesma pegada, porque eles são de épocas é, juntas ali, né? Mas eles tinham algumas ideias diferenciadas. Assim, se eu pegar Karl Marx e pegar Sócrates, por exemplo, são coisas diferentes. Se eu pegar a filosofia de Pitágoras e a filosofia de Hipócrates, são diferentes. Entendeu? Então, e assim vai. Muitos matemáticos também são filósofos. Para quem não sabe, eu sou formado em matemática. Então, quando eu vou pegar aula para atribuir, lá que eu vou na atribuição, aí tem lá as matérias que eu posso selecionar, aparece sociologia e também filosofia, né? Tem alguns a ver, né? Muitos matemáticos eram filósofos, como Pitágoras, Tales, entre outros, né? Descartes. Então, vários também existiam. Então, nós temos olhares diferentes. Muitas vezes, o que é ético para mim não é para o outro. Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu sou uma pessoa que eu sou brincalhona, entendeu? Então eu brinco, mas eu não me caracterizo como fazedor de bullying, não. Por quê? Porque o bullying é diferente de sarrista, né? Que nem, por exemplo, você vê que quando começou o grupo dos alunos que estudaram comigo no, no WhatsApp, era um tal de chamar de apelidos, que já eram apelidos antigos, né? Era o cabeção, cabeça grávida, era não sei o quê. Então, eram os apelidos que tinham. Então, era tudo na brincadeira, era tudo os apelidos que eles tinham, né? Na época. Né? Tinha que chamava disso, daquilo outro. Então, mas é uma coisa sadia. Ninguém tá ali para ofender, né? O bullying é caracterizado pela ofensa, entendeu? Quando você faz algo para intimidar o outro, para menosprezar o outro. Então, por exemplo, tem um moleque que é o tem deficiência, aí eu vai chamar de maluquinho, pra, porque poderia ter deficiência. Então eu estou menosprezando ele por ser deficiente. Então eu estou praticando um tipo de bullying. Agora, quando eu pego um cara, um menino que é destrambelhado, ali, que é meio sem noção, né? Mas é zoador, né? Tudo. E chama é meio maluquinho, chama ele de maluquinho, não é bullying. Entendeu? A mesma palavra, de um jeito é bullying, de outro não é. Não, a pessoa precisa entender o que é um bullying e o que não é, entendeu? Então, eu sou sarrista. Então, eu gosto de brincar. Às vezes eu ponho apelido até na minha mãe mesmo, meu pai. Mas não é falta. Eu não me caracterizo como falta de respeito, por exemplo. Porque eu estou. Não, às vezes minha mãe fala, eu quero que você me chame de mãe, que às vezes eu chamo pelo nome dela, né? Pelo apelido. Mas eu faço isso uma boa coisa, não porque eu estou colocando ela como minha mãe, desrespeitando ou, não, rejeitando como mãe, não. Né? Então, cada um tem um olhar. Ela já pega a coisa como se eu estivesse considerando como mãe. E não é isso, você entendeu? Então, eu tenho o pensamento da seguinte forma. Não adianta a pessoa, como eu conheço, tem pessoas que eu vejo chamar de mãe, né, tudo, mas na hora que a mãe precisa, vira as costas pra mãe. Não cuidou da mãe quando a mãe precisou, entendeu? Então, eu vejo esse tipo de pessoa. Agora, eu, por exemplo, mesmo que às vezes, geralmente, às vezes eu chamo de mãe, de mamazita, mas mesmo que eu não chame de mãe de vez em quando, uma coisa natural ali, espontânea, não é por maldade, eu tenho total consideração pela minha mãe. Já que, quando ela precisou de mim, eu estava lá cuidando dela. E se ela precisasse de novo, aqui estaria eu cuidando dela.
entendeu? Então a gente é, então eu tenho consideração por ela. Então para mim é muito mais importante que meu filho tenha consideração por mim, que seja uma pessoa, um amigo meu, que possa me amparar quando eu precisar, quando eu tiver um filho, do que do que eu ter uma eu ter um filho que me chama de pai, de coisa, mas que não tem consideração por mim, entendeu? Então essa é a diferença. Entende? Então cada um tem o seu princípio, o que acha. Então nem sempre o que é para um é para outro, né? Então a ética tem muito a ver com muitas coisas. E qual que é a ética de Deus? Né? A ética de Deus é a ética do amor, né? Amar a tudo, amar a Deus, amar a natureza, amar os animais, é o amor, a ética de Deus, entendeu? Então, por exemplo, segundo os olhos de Deus, é antiético você se divorciar de uma esposa ou a esposa do marido, né? Porque não estão se dando bem, porque estão tendo um plano de relacionamento. Deus só permite o divórcio no caso do homem ou da mulher ter cometido adultério. Aí então o outro está livre para casar novamente, para ter então o divórcio. Agora, no contrário, a relação é permanente. É até que a morte separe, né? Você não vê como fala quando vai casar? Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em todos os dias de minha vida, até que a morte nos separe. Então, até que a morte nos separe. Então, o que acontece, queridos irmãos? Como que agora você vai separar do seu marido? Você está passando por uma fase ruim, tudo bem, mas vai melhorar. Você não vai encontrar o marido perfeito, não existe. Você entendeu? Você pode até falar, mas eu não arranja. Porque pode até se dar bem no início. Só que vai chegar um momento que você vai se cansar dos defeitos dele. Então, é mais fácil você aprender a conviver com os defeitos do outro, né? Eu estava assistindo outro dia a novela Gênesis, estava vendo até a reprise, né? Eu tinha assistido, estava vendo a reprise, e aí uma personagem perguntou para a Rebeca como, como é que ela conseguia viver tão bem com Isaac depois de tantos anos de casamento, e ela tinha acabado de se casar e não estava suportando viver com o marido, né? Entendeu? E aí o que a Rebeca disse para ela? O segredo é dar tempo ao tempo. É você ir se adaptando um ao outro, né? Você precisa aprender a compreender um ao outro. Então, às vezes é importante que haja uma CR, eu não vou falar DR, porque dá a impressão que é briga, discussão, briga, né? Então, CR é uma conversa de relacionamento, onde você conhece o outro melhor. Porque muitas vezes, namorei com ele tantos anos, conheço, não conhece. Tem muita coisa dele que você não conhece, entendeu? Então, você precisa aprender a conhecer as características do seu parceiro. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais acelerada, uma pessoa, eu sou bem do 220, eu sou aquela pessoa que brincalhona, aquela pessoa desenvolta, uma pessoa que não suporta discussão, que não suporta brigas, que não suporta. Eu sou totalmente da paz, né? Pessoa mais mansa, só que não é porque eu sou manso e calmo que eu sou trouxa, que eu tenho sangue de barata. Não, não tenho, entendeu? Então, eu sou aquela pessoa que eu sou muito calmo. Agora, se a pessoa me tirar do sério, eu viro um monstro, né? Eu viro um monstro. Porque aí o meu sangue vai falar mais alto. Eu tenho sangue italiano. Italiano é sangue quente. Então, quando eu explodo, sai de baixo, mas eu explodo mesmo. Entendeu? Aí eu viro um bicho. E o que que faz eu explodir? As pessoas fazerem algo que me irrite, entendeu? Então, tem poucas coisas que me irritam. Então, por exemplo, o que que me irrita? A pessoa ficar pegando no meu pé, me corrigindo, me dando ordem. São coisas que eu não aceito. Então, se a pessoa quer se dar bem comigo, não pode fazer isso comigo, entendeu? Né? Outro dia eu estourei com uma mulher no telefone, lá em São Paulo. Eu fui daqui lá em São Paulo, peguei o carro, fui até as pés, peguei um ônibus, peguei um trem, depois peguei lá outro trem, peguei mais uma perua para ir lá em São Paulo, só para os caras ir lá e arrumar meu telefone, instalar meu telefone, que eu tinha mandado instalar lá.
coisa feita pra trabalhar. Aí eu cheguei lá, fiquei um tempão, quando foi perto de 4 horas, né, aí fala: "Ah, eles não puderam ir, tiveram contratempo, vão tal dia". Eu fiquei puto da vida, como se fala, mas eu, naquele momento, falei: "Tudo bem, acontece, contratempos acontece". Ficou. Aí depois, no outro dia que foi marcado, eu fui de novo lá. Aí eu estava lá esperando. Aí me ligaram um dia antes para confirmar que ia ser feita a instalação. Eu fui para lá de novo, estava lá esperando na minha casa, tudo certinho. De repente, aí passou meio-dia, 1 hora, 2 horas, e tinha sido marcado acho que para 1 hora, para 11 horas. E o cara pegou, entrou em contato comigo, falou que ele ia, que ele estava daqui a pouco ele ia. Aí ele chega lá e fala: "Eu não vou poder instalar o seu telefone hoje porque está com problema na fiação da rua". Aí eu já fiquei puto da vida. Falei: "Ué, mas de novo isso?". Mas por que que não avisaram antes? Pô, eu vim de longe pra fazer isso, não vai fazer? Ah, não, falei: "Não dá pra você instalar no telefone, aí quando tiver o fio da linha na rua, você só arruma no poste e pronto, engata lá". "Ah não, não dá, porque não sei o quê". Poxa, tentei de todo jeito argumentar, não deu, mas tudo bem, veio embora já mais puto ainda. Aí eu fui a terceira vez. A outra vez não deu certo, não, os caras não apareceram. Eu sei que eu liguei, peguei o telefone, liguei na Vivo, que era, e rasguei o pau mesmo, eu xinguei, eu falei: "Nessa, não quero saber, não, já tá fazendo xixi de volta demais, 3 vezes, aí na quarta vez que eu fui deu certo, depois daquele escândalo". Então, às vezes, a gente estoura. Se o próprio Jesus estourou lá quando viu os caras fazendo lá as coisas erradas no templo lá, por que é que eu então não poderia estourar também? Se o próprio Moisés, que foi o mais paciente do mundo, estourou, por que que eu não poderia estourar também? Entende? Então tem coisas que me fazem estourar. Então as pessoas têm que, a minha futura esposa, ela tem que compreender o que me faz estourar, o que me tira do sério e não cometer esses erros, né? A Bíblia, quando fala a respeito de relação de pais e filhos, diz lá para o filho honrar pai e mãe, mas também diz para o pai e a mãe não provocarem a ira de seus filhos, né? Então, o pai e a mãe, eles sabem muito bem o que que provoca o filho ficar irado. Então, eles não devem cometer esses atos que provocam o filho a ficar irado. Compreende, querido irmãos? Então, quando a gente casa, nós temos que entender o quê? Que nós estamos saindo da nossa casa, estamos indo viver na casa dos nossos pais, estamos indo viver com uma pessoa, né, que agora nós somos os líderes daquela casa. Antes nós vivíamos sobre a liderança dos nossos pais, mas no momento que eu caso e vou viver, agora nós somos os líderes ali. Só que nós temos que entender que nós temos que dividir esse poder, nós temos que entender que cada um vem de uma cultura diferente. Eu, por exemplo, eu venho de uma cultura de mistureba. Então, eu tenho descendência italiana, mas eu também tenho descendência de português, eu tenho descendência de italiano, de português, de africano, talvez de turco por parte da minha mãe, né? Então, eu tenho aquela mistureba, né? Então, com essa mistureba, eu tenho várias, vem para mim várias partes de cultura. Então, eu tenho aquela parte baiana, eu gosto de uma comida baiana, às vezes eu gosto de comer com pimenta, com farinha, às vezes não. Entendeu? Eu gosto de um bom queijo, tem a minha parte mineira, tem a minha parte italiana, uma boa lasanha, uma mamma mia, né? Lasanha, massas em geral, pizza. Então, como bom italiano, eu gosto de massas, entendeu? Então é assim, eu sou uma pessoa que eu como de tudo, não tenho frescura, só não como dobradinha e hoje em dia eu não como as carnes imundas, né? Então, mas não que eu não gosto da dobradinha, aqui o gosto até é bom, mas aqui não me desce, sabe? É muito mole, então dobradinha, coisa com colágeno,
eu não gosto, né? Peixe com espinho, eu evito, prefiro comer o peixe, o filé já sem espinho, você entendeu? Então, é assim, entendeu? Então, mas é uma pessoa que eu sempre bem, então eu vou ter a minha cultura. Aí se eu caso com uma mulher que tem uma cultura diferente da minha, por exemplo, eu caso com eu quero viver no sítio, mas eu caso com uma mulher que viveu, cresceu, nasceu e viveu na cidade. Você acha que vai dar certo esse relacionamento? Não, por quê? Porque ela vai viver na cidade. Se ela vir para cá, ela vai ter medo de tudo. E aqui, eu preciso de uma mulher ao meu lado que seja de pau pra toda obra, igual a minha mãe. Entendeu? Neste ponto, eu quero que minha mulher seja igual a minha mãe. Neste ponto. Entendeu? Por quê? Porque eu procuro uma mulher que faça o que minha mãe faz, que ela vai, põe a mão na marcha, que ela capina, que ela roça, que ela varre. Entendeu? Por quê? Porque eu quero morar aqui. Só que nós temos que dar manutenção no sítio. Entendeu? Não adianta eu morar aqui e o mato ficar cobrindo a casa. Entendeu? Ao mesmo tempo, eu quero uma mulher que seja professora, que divida a mesma profissão que eu, que seja de Deus, tem a mesma religião do que eu. Entendeu? É o que eu gostaria também. Mas eu tenho que entender que ela vai ter o jeito dela. Entendeu? Então, eu preciso ter uma conversa com ela, compreender o que que irrita ela, entendeu? E o mais importante, quando um homem se une a uma mulher, nós tornamos uma só carne, uma só pessoa. Não existe mais nós dois, eu e ela. Existe agora nós dois juntos. Não existe mais eu e ela, nós somos só uma mesma pessoa. E é isso que os casais hoje em dia não compreendem. Não tem essa noção, entendeu? As pessoas querem viver casadas como se fossem solteiras, entendeu? Então, várias vezes eu tive problema com a minha mãe aqui, continuo tendo, por quê? Porque ela fala: a casa é minha, que eu faço o que eu quero, a casa é minha, que não sei o quê. E isso machuca, isso deixa a gente triste, porque a gente se sente humilhado. Eu não estou morando de favor, gente. Eu estou morando na casa que é dos meus pais, que é o meu direito. Só que temos que entender que quando você mora numa casa com outras pessoas, é democrático, ou seja, a casa pode estar no meu nome, mas eu estou morando com a minha esposa, nós dois temos que mandar igual. A casa pode estar no meu nome, e a minha esposa e meu filho, os três têm que mandar igual. Quando meu filho tiver idade, dos 3 anos para cima, 14, ele tem o direito de participar das conversas também, decidir. Então, quer dizer, vamos pintar a casa, muito bem, qual cor? Todos têm que decidir junto, não é uma pessoa falar: vou pintar a casa de amarelo e os outros vão ter que adaptar. Não, não é assim. Eu moro ali também, eu tenho o direito de falar: não quero minha casa amarela, eu quero minha casa verde, eu quero minha casa vermelha. Eu tenho o direito de dar meu palpite, de não querer, entendeu? Então, vamos procurar um tom que todo mundo goste, entendeu? Eu tenho o direito. Não é porque a casa está no nome de tal pessoa que a pessoa tem o direito de dar ordem. Não tem, entendeu? A pessoa não percebe que com isso vai matando a relação que tem e vai queimando o relacionamento. Os relacionamentos às vezes acabam justamente porque a pessoa vai queimando a outra, vai desrespeitando, achando que tem que ter a vontade dela. Tem que entender que ali é a vontade dos dois. Se você quer morar sozinha, vai, fica solteiro, vai morar sozinho. Aí você faz o que você quiser na sua casa. Você tá morando sozinho, tem a sua casa, a casa é sua, você pinta da cor que você quiser, você faz o que você bem entender, põe tudo que você quiser na casa, até você enche a casa e fica tudo a cara cheia, você lá de fora não consegue entrar, porque tá cheio, faz o que você bem entender, é problema seu. Agora, quando você mora com outras pessoas, tudo que for feito na casa, ele respeita a todos. Então, todos têm o direito de dar o seu palpite. Isso é ético. É a ética. Entendeu? Você, quando fala isso, está sendo antiético. É a mesma coisa de um pai falar: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Ele está sendo antiético. Que ética é essa? Né? Para essa pessoa que está falando, para a ética dele está certa. Mas para a ética de bom relacionamento não está. Por que não está? Porque você tem que dar um exemplo. Como é que você pode cobrar de um filho que não faça uma coisa que você faz? Você entendeu? É uma coisa o cara chega o tempo inteiro caindo de bêbado dentro de casa, fuma, caindo de bêbado, e aí o filho vai vendo aquilo, aí o filho começa a crescer, vira adolescente e começa a beber também. Aí como é que ele vai cobrar do filho que não beba se o pai bebe? Aí a mãe vai falar: filho, não bebe, se faz mal. Ué, se meu pai pode, eu também posso. O que a mãe vai falar? Você tá entendendo?
Então tem que dar o exemplo, gente. O exemplo é tudo. Então, para que a gente tenha um bom relacionamento, nós precisamos primeiro compreender o outro, se adaptar às diferenças e tentar fazer sacrificar um pelo outro. Não é eu me sacrificar para minha esposa só, não. É eu me sacrificar para minha esposa por mim. Um fazendo o impossível para fazer o outro sempre feliz. Um procurando ser sempre companheiro do lado do outro. Um procurando o bem do outro. Um fazendo o possível para ajudar o outro. Na hora que o outro cai doente, ele está lá para cuidar do outro. Eu vi esse exemplo com minha família. Minha tia, porque a mulher do meu tio, né, ela teve câncer de mama e ele ficou do lado dela, ajudou ela quando ela precisou e ela se curou desse problema. Agora, hoje em dia, quem está com câncer sofrendo é ele. E ela está lá cuidando dele. Essa é o espírito do casamento. Entendeu? Ela poderia chegar nele e falar, não quero mais, eu tô separando de você se vira aí, vai pra casa dos teus irmãos, sei de quê, eu tô caindo fora, eles não têm filhos, né, não tiver, nem vão ter pela idade, né? Então eu não quero mais e você se vira aí, não tô afim de cuidar de ninguém doente, vou embora. Mas não, ela tá lá cuidando dele. Ele poderia ter feito isso com ela lá, primeiro, né, que ela que ficou doente primeiro. Então ele poderia falar, ah, não quero fazer mais você, tá doente aí, eu vou embora, vou seguir minha vida, segue a sua. E aí se separariam. Hoje em dia, ele poderia estar com uma mulher que faria a mesma coisa com ele. E ele, pelo contrário, ele ficou ao lado dela, cuidou dela, agora ela está cuidando dele. Então, esse é o espírito do casamento. Juntos, o que ele fala lá na frase? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Né? Você pode estar com o cara, casou com o cara, porque aí você está casando com o cara tem dinheiro, tem casa, de repente ele fale, começa a se afundar em dívida, é obrigado a vender a casa, vender tudo, vai mais aluguel, aí arranja trabalho, vive salário mínimo, e aí? Você vai separar dele por isso? Se você casou com ele, você tem que estar junto com ele, na alegria, na tristeza, na saúde, na riqueza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Entendeu? Às vezes, nós vamos passar por momentos conturbados nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque acaba caindo na mesmice, por isso que você tem que tentar tá sempre se inventando. Então, chega no fim de semana, no domingo, leva ela para almoçar fora, no restaurante, no cinema, num teatro, entendeu? Se ela gostar de esporte, de futebol, por exemplo, leva ela no jogo do time de vocês, né? Entendeu? Então, vamos curtir a vida, fazer algo diferente. Ah, nós temos filhos. Deixa os filhos com os avós no domingo para sair você e sua esposa. No outro domingo, sai a família inteira, você, sua esposa e seus filhos, né? Outra coisa que tem que ser entendida no relacionamento é que a família da sua esposa agora é sua família. A sua família agora é a família da sua esposa. Então, quando você está casando, você não está casando com a sua esposa, está casando com a família dela. Então, a mãe dela é sua mãe. O pai dela é seu pai, o irmão dela é seu irmão, o avô dela é seu avô. Eu acho tão bonito quando meu sobrinho vem aqui e a mulher dele chama meu pai de avô, né? Fala, oi, vô, né? E ele é avô do filho, do marido dela, entendeu? Então isso é uma consideração. E é isso que deveria acontecer. A sogra é uma segunda mãe. Ela é sua mãe agora também. Entendeu? Quando você casa, você tem que ver que você agora tem a dádiva de ter duas mães e dois pais. E às vezes tem casos que a mulher já não tem mais mãe ou marido, né? Às vezes não tem mãe, tem só o pai, tem só o pai, então, mas pode ser. Olha só que coisa interessante para pensar. O marido tem só o pai, a mulher tem só a mãe. Cara, os dois se casaram, agora você tem um pai e uma mãe, de novo. Né? Porque a mãe dela agora é sua mãe, seu pai agora é pai dela, então vocês agora podem ser uma família só. Entendeu? Você pode agora ter um pai e uma mãe. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Você falar, tua sogra cair doente, você pegar e falar, não, eu não quero saber dela aqui. Não, você se vira, vai para outro canto, aqui não. Não vou cuidar dela. Não, não, é sua mãe. Você faria isso com a sua mãe, pois a sua sogra também agora é sua mãe. Você tem que ver quando você casa, vem com a família. Entendeu? Eu não posso casar com uma mulher e falar, não quero essa família aqui de jeito nenhum. Não posso. Você tá entendendo? Eu não tenho direito de querer separar ou distanciar
a minha esposa, minha futura esposa, dos pais, dos irmãos da família dela, de jeito nenhum. Como ela não tem jeito de fazer isso, não a minha. Entendeu? Ela não tem que dar ordem em mim, nem eu nela. Por mais que, segundo Deus, o ensinamento de Deus, a ética de Deus, o homem é o líder da casa e a mulher é a líder espiritual, por mais que seja o homem líder, isso não quer dizer que ele tem que humilhar a mulher. Quer dizer que é ele quem vai ter que tomar a iniciativa na hora de educar, na hora de dar uma bronca no filho. É ele que tem mais obrigação de trazer a vela para casa. É ele que tem que defender a sua mulher quando for necessário. Entendeu? É ele que tem que fazer os serviços mais pesados, porque a condição física dele é mais para isso. Agora, a mulher tem que ver que essa marido espiritual é a obrigação dela direcionar o marido para o caminho certo. É a obrigação dela amparar o seu marido. Os serviços mais leves, ela também tem que estar ali para ajudar o marido. Então, é um pelo outro. O que falta num bate no outro. Quando fala da metáfora, né, que é na música Alma Gêmea, né, que fala a metade da laranja, dois amigos, dois irmãos, então, as metades da laranja. Então, quer dizer o quê? Quando você une as duas metades, pega uma laranja, cortou no meio, você unir as duas metades, o que vai acontecer? Ela vai virar uma laranja só outra vez, né? Vai encaixar certinho, entendeu? E, e, e aí, então, o que acontece? As duas partes juntas formam um. Exatamente o que acontece no relacionamento. As duas partes da relação formam uma coisa, né? Então, por exemplo, você pega uma peça que quebra-cabeça. Aí uma peça tem lá a peça quadradinha com um buraquinho. A outra tem a peça tem um encaixe que entra certo naquele buraquinho. Então, quando você encaixa as duas, o que acontece? Né? Você encaixa todas as pedras daquela cabeça, ele forma o quê? Uma figura completa, né? Então, por exemplo, tem lá a natureza. Mas se eu deixar de encaixar uma peça, né, por exemplo, uma peça que está o sol não vai aparecer. E as nuvens, entendeu? Então vai ficar algo completo. Então o que tem num não tem no outro. Você entendeu? Então, um completa o outro. Entendeu? Então o homem, ele tem um porte físico mais forte, ele é uma pessoa que é um pouco mais rude, ele é mais sério, é uma pessoa mais centrada. O homem geralmente ele é mais prudente, tratando de gasto, né? Ele é mais rígido, geralmente mais bravo. A mulher geralmente ela é mais mansa, ela é, ela é mais liberal, ela é mais sensível, né? Então ela dá aquele toque na casa, tipo um bebelô, uma coisa que o homem não liga, né? A mulher tem mais esse carisma, essa sensibilidade. A mulher ela chora com mais facilidade, a mulher se magoa com mais facilidade, ela é a parte mais frágil da relação. E segundo Deus, ela ia precisar do homem para ajudar ela nessa situação. Mas a mulher, principalmente hoje em dia, pensa que ela pode tudo. Ela até pode. Só que quando ela chegar numa idade um pouco mais para frente, o seu corpo vai cobrar dela. Porque o corpo da mulher é mais frágil. Isso não sou eu que falo. É a ciência que fala e Deus deixou avisado isso. Entendeu? Então, a mulher é capaz de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue fazer duas. Essa é a verdade. Se o homem, por exemplo, o homem vai fazer comida e vai limpar a casa, ele vai deixar a comida queimar. A mulher não, ela consegue fazer comida, ela consegue limpar a casa, ela consegue lavar a roupa, ela consegue cuidar dos animais, tudo ao mesmo tempo. O homem não consegue, entendeu? O homem é mais devagar. É isso. E aí, queridos irmãos, a gente entende o quê? Que um completa o outro. Então, isso se torna um só, um completando o que falta um tem no outro. Foi por isso que Deus, quando fez a mulher, ele fez Adão dormir e tirou uma costela de Adão. Para dizer o que ambos eram iguais e um completava o outro. Entendeu? Ele não tirou a mulher dos pés de Adão dentro da cabeça de Adão. Ele tirou do meio, da costela, representando igualdade. Igualdade. Então, um homem e uma mulher têm que se tratar por iguais, respeitar um ao outro se quer ter um bom relacionamento. E um compreender os defeitos do outro, aprender a conviver. Porque perfeito não tem, príncipe encantado não existe, gente. E nem princesa encantada, isso aí é conto de fadas, não existe.
Conto de fadas é lenda, não existe, tá? O único príncipe encantado que existiu foi Jesus Cristo, o único homem príncipe encantado, quando ele esteve encarnado. Foi o único que era um homem sem defeito. Não existe outro, não tem. E Adão, você caiu no pecado, entendeu? No caso, e a Eva, você caiu no pecado. Aí é o príncipe sendo encantado. Agora, o resto, não. Então, quer dizer, todos temos defeitos. Eu tenho, todo mundo tem. Nós temos que aprender a ver um com defeito no outro. Entendeu? Você tem defeito, você não pode ficar apontando o dedo no marido porque você tem defeito. Você não pode apontar o da mulher porque você tem defeito. Entendeu? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, eu não vou dar trabalho de comer, de nada, porque eu durmo em qualquer lugar. Só que eu tenho manias, por exemplo. Eu não gosto, não aceito que deite na minha cama, por exemplo, com roupa de rua. Ou com roupa de trabalho, labor, não. Eu só aceito que sente na minha cama se for uma pessoa que já tomou banho, que já limpa, e dependendo de quem ainda. Animal na minha cama, nem pensar. Entendeu? Você entendeu? Então eu tenho minhas manias. Entendeu? Então eu tenho a mania de lavar a mão toda hora. Eu sou um pouco desleixado, assim, eu sou arrumado, eu sou organizado, mas eu sou desleixado. Então, por exemplo, eu pego e termino de tomar um copo d'água, tomo um copo de suco, como uma coisa, e ponho coisa na pia, não lavo. Mas isso eu tenho uma desculpa. Eu tenho um problema na mão, entendeu? A minha mão, ela gela muito, principalmente no frio. Quando ela gela, começa a passar mal. A minha mãe tem esse problema no pé, né? O pé dela gela, ela passa mal, ela põe a meia. Agora eu é na mão. Então, se minha mão tá gelada, começa a passar mal. Minha mão já tá gelada, eu já tô começando a sentir um mal-estar aqui. Né? Porque eu tô aqui no frio gravando, mas eu já vou entrar quando eu acabar de gravar. E aí eu já vou ficar levado das cobertas quentinha. Você entendeu? Então a gente entende o que, queridos irmãos? Que eu tenho um problema, então por isso eu não lavo muita louça, não gosto de lavar louça. Mas eu faço comida, eu faço comida, eu passo até pano na cama, mas lavar louça não é muito bem. Só que eu sou um pouco desleixado, então eu não sou muito ficar dobrando roupa, ficar certinho, não. Eu jogo as coisas às vezes, mas eu sei ajustar todas as minhas coisas, eu não perco nada, porque eu sou organizado. Eu posso ser desleixado, bagunçado, mas organizado eu sou. As pessoas às vezes confundem organização com bagunça, organização com arrumação, né? São duas coisas diferentes. A arrumação é uma coisa superficial, então você arruma as coisas dobradinho, mas você põe em qualquer lugar. Então, as roupas estão tudo dobradinha, mas tem short numa gaveta, short na outra, calça aqui, blusa ali, né? Tudo. Ah, então isso está desorganizado, está arrumado, mas está desorganizado. Mas a organização é você ter todos os shorts no lugar, todas as calças em outro, todas as camisetas em outro, todas as blusas em outro, cueca em outro, meia em outro. Então, tudo certinho junto. Você vai em tal lugar e você quer. Então, o que você quer. Então, eu tenho, no meu quarto, por exemplo, eu tenho uma sapateira, em cima dela tá as minhas roupas. Eu não guardo, eu tenho a cômoda, mas eu não comecei a não guardar mais essas coisas na cômoda que tava embolorando. Então, eu tenho uma pilha das camisetas que eu uso durante o dia, que eu vou no mato, que eu vou usar dentro de casa. Tenho a outra pilha que é com shorts e calças que eu uso no meio do mato, né, dentro de casa. E tenho uma outra pilha com blusas e camisetas que são para dormir, de pijama. E tem outra pilha que você tem shorts e calças, que é também para dormir, pijama. Entendeu? Então tudo ali em cima. Você chega no quarto e fala, nossa, cara, então tá feio ali. Tá feio, mas tá organizado. Ou seja, tá tudo, às vezes tá até mal dobrado. Mas eu sei onde é que tá minhas coisas. Eu vou lá e já vou direto onde tá minha roupa e pego. Então, para mim, é muito mais importante estar organizado do que arrumado. Entendeu? Porque a arrumação, ela pode vir com a desorganização junta. Às vezes você olha, a casa tá impecável de arrumada, mas tá totalmente desorganizada. Aí você pergunta a pessoa que arrumou, onde é que tá tal coisa? Não sei. Ah, não sei. Aí a pessoa começa a dar desculpa, fala, ah, porque minha cabeça não é boa, minha cabeça não sei o quê. Mas não é isso. É falta de organização. Porque, por exemplo, se a coisa é um parafuso. Aqui nós temos um armário com vários potes com parafuso. Então, por exemplo, se eu peguei um parafuso, achei ali, não sei de onde é, eu vou ter que fazer o quê? Já que eu quero arrumar ele já arrumadinho, pega esse parafuso, põe lá no pote do parafuso.
Não, a pessoa simplesmente põe em qualquer lugar. Ah, tem uma chave de fenda ali. Ao invés de pegar a chave de fenda e pôr lá no armário com a chave de fenda, põe numa gaveta. Isso é falta de organização, entendeu? Então, todas as ferramentas têm que estar num lugar só, né, isso é organizado, entendeu? Então, eu quero um exame que eu fiz, tal. Eu vou lá, pimba, tá lá. Então, por exemplo, se eu quiser um exame que eu fiz há anos atrás, aí uns 8 anos atrás, de eletrocardiograma, por exemplo, eu consigo achar. Basta eu ir lá na minha casa em São Paulo, no balcão, na cozinha, tem lá as pastas, numa daquelas pastas está o meu exame. Tem uma pasta lá que é só de exame meu, nessa pasta que vai estar. Então eu vou lá, a pasta vai estar lá, né? Você entende? Agora, então, queridos irmãos, basicamente é isso que a Bíblia nos ensina. Que nós devemos ter a organização e a Bíblia nos ensina que nós temos que ter um bom relacionamento. Então, vai ter aquela mulher que ela é um pouco mais ciumenta, que ela tem um defeito aqui, a gente tem que aprender a conviver. Entendeu? Eu não vou ter a mulher perfeita. Entendeu? Eu posso então separar dessa pegar outra que não seja ciumenta, mas ela vai ter outro defeito, vai ser abandono, vai ser não sei o quê. Entendeu? Então, não dá certo. Entendeu? Então nós temos que entender que se a gente quer ter um relacionamento bom, duradouro e ser feliz no relacionamento, tem condição. Mas para isso nós temos que aprender que nós estamos convivendo como se nós fôssemos uma só pessoa e que não é a minha vontade que tem que ser feita, é a vontade dos dois. Então tem que ser feito algo que agrade os dois. Tem que ser conversado, não discutido, conversado. E lembre-se que uma conversa em relacionamento não é os dois falando ao mesmo tempo, é um falando, o outro ouvindo. Depois, quando aquele termina, esse fala num tom normal, não precisa levantar o tom de voz. Entendeu? Você, no momento, tem que ser grosso ou, ou ser, falar alto. Mas, por exemplo, esse é um outro defeito que eu tenho. Tem que entender o seguinte: eu sou descendente de italiano. O italiano tem mania de falar alto. Quando ele começa a se estressar, ele vai aumentando o tom de voz. É uma mania. Não é que eu estou sendo grosso, não é que eu estou querendo intimidar. É o meu jeito de ser. Entendeu? Eu jamais quero intimidar ninguém. Entendeu? Só que a pessoa pensa que eu tô querendo intimidar. Não, é o meu jeito, é o jeito italiano de ser. Entendeu? Então, aí eu começo a falar um pouco mais alto. Mas eu não tô querendo intimidar nem humilhar ninguém, nem tampouco ser, ser grosso com a pessoa. Não, é porque eu vou falando, a pessoa vai rebatendo o que eu tô falando, aí eu vou tentando, a pessoa rebatendo, eu tentando, eu vou perdendo o controle e vou aumentando tudo mais. Tentando pôr a coisa na cabeça da pessoa e não consigo, entendeu? Então, a pessoa não quer, meu filho, entendeu? Isso é uma coisa que me dá raiva. Quando eu estava trabalhando na escola, por exemplo, parecia que as funcionárias da escola lá, a diretora, a vice, coordenação, eram robôs. Porque parecia que eram robôs, que não eram ser humano. Porque era impressionante, que tinham tantos anos de experiência que eles viraram robôs, né? Eles no automático, parece que não ouviam o que a gente falava. E tudo que a gente falava, eles tinham na ponta da língua para rebater. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu peguei e falei que eu não tinha usado lá o aplicativo, lá, o aplicativo não, a plataforma lá do Tarefas, achei que eu ia ganhar um ponto ali, né? Que a culpa não foi minha. Falei, não, não fui eu, foi sozinho. Aí eu peguei, né, ainda tentei ainda argumentar como argumento que foi sozinho, automático, que não fui eu que joguei aquelas horas lá. Ainda falei, eu nem sei como é que usa tarefas. Entendeu? Eu falei, achando que eu ia ganhar ponto. Aí a pessoa fez, já distorceu. Falei, mas você não usou tarefas nenhuma vez com os alunos? Eu não, eu não tô nem sabendo que era para usar. Aí ela pegou, pior do que a gente pensava. Então, quer dizer, ainda ficou pior para mim. Entendeu? Só que ninguém sentou comigo para me ensinar, para me explicar as coisas. Eu não sabia, eu nunca vi isso na minha vida. Entendeu? É a mesma coisa você chegar numa empresa, você foi contratado para trabalhar na limpeza. Muito bem. Aí você vai, chega lá, tem um monte de máquina para você usar. Então não tem, cadê a vassoura? Não tem essas máquinas aqui. Aí você tem que usar a máquina para não sei o quê. Já que você não sabe usar as máquinas, você vai fazer o quê?
Como é que você vai usar se você não sabe usar? Entendeu? Aí ninguém te orientou. Aí você vai lá, pega a máquina, liga na tomada, pum, a estoura queima, porque a máquina era 110, você ligou no 220. Alguém falou pra mim que era 110? Alguém me ensinou? É a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. De eu chegar, por exemplo, uma professora de química, por exemplo, ela chega na sala de aula, primeiro dia de aula, primeiro ano do ensino médio, quando tem aula de química, chega lá, os alunos nunca tiveram aula de química na vida. Aí a professora fala lá, é, qual que é o elemento tal da tabela periódica. Como que você vai saber se ela nunca estudou química? Entendeu? Qual é a letra que representa o oxigênio? Como é que você vai saber se nunca estudou química? Ou a oxigênio é para acertar, falar O e acertar no chute. Mas agora, e se perguntar qual é a letra que representa o fósforo? Você vai falar F, errou. Porque o F acho que é flúor, não é? Esse é flúor. Porque o fósforo, se não me engano, é a letra P. Não tem nada a ver com a palavra. Entendeu? Então, se a pessoa não ensinar, então não vai saber. Se eu chegar para você, uma pessoa que nunca estudou química na vida, uma criança, qual que é a fórmula química da água? Você não vai saber. Nunca estudou, como é que eu vou saber? Nunca estudei isso. H2O, mas não você vai saber. Entendeu? Então eu não posso cobrar uma pessoa que eu não ensinei. Então primeiro eu tenho que ensinar para poder cobrar. Mesma coisa acontece nos lugares. Como que eu posso cobrar de um professor que sabe mexer em tal coisa se ele não ensinou para ele que não podia mexer, tinha que mexer? Aí vem lá a mulher, parecendo um, um sargento, né? Lá toda pombona, grandona, tal, senta lá com aquelas pernas abertas, começa a falar um monte. Gente, e começa a dar um monte de desculpa, sinceramente. Pra mim, aquilo ali é tudo desculpa para disfarçar um erro próprio, entendeu? E eu acabei aceitando uma boa aquilo lá, falando porque eu falava, rebatia e outra. Eu não queria arrumar inimizade, porque a gente sabe que professores, um tem contato com o outro, principalmente porque contrato, então, um dia trabalha aqui na escola, outro dia trabalha na outra, que nem, por exemplo, o rapaz que estava lá no passado, esse ano ele está na outra escola, na Wilson Gomes, e agora acho que ele vai sair do Wilson Gomes e vai ficar só no Dora Peretti, que ele já estava também. Entendeu? Então, e também fez a substituição do Gabriel Pereira, que é uma outra escola, e aí e ele também tinha uma namorada do Gabriel Pereira, a outra professora que trabalhou comigo estava eventuando no Enedina, o outro estava no Vânia, então quer dizer, um vai levando a coisa para o outro, entendeu? Então se você se queima, um acaba tendo relação com o outro ali e a tua flor vai correr, entendeu? Então eu tentei ser, me segurar, não, e não fui eu mesmo lá, entendeu? Mas se eu entrar numa outra escola, eu vou ser. Porque eu não vou conseguir mais ser daquele jeito, porque pra mim não dá. Eu não nasci para recebendo ordem. Você entendeu? Eles sabiam lá que eu não tinha experiência. Então, eles tinham que ter me apoiado mais. Então, tudo era eu errado. Quando eu peguei e falei mais alto com os alunos na sala de aula, é, vieram também me questionar, porque você gritou. E daí? Ué, não é assim. Já, entendeu? Então não é assim, né? Quando ela me perguntou lá se eu tinha visto ela gritar com algum aluno alguma vez, deu vontade de falar, vi sim. Várias vezes ela entrou na minha sala lá gritando com os alunos, como não? Ué, mas foi a mesma coisa que eu fiz. Só que a pessoa, tudo tá querendo prejudicar. Então você vai vendo que a pessoa tá querendo te derrubar. Entendeu? Tá querendo. A pessoa parece um robô. Tudo que você faz rebaixa na mesma hora, rebaixa na mesma hora, isso dá uma raiva. Que acaba fazendo a gente, às vezes, também se estressar. Você entende? Então, é preciso que um fale, o outro escuta, depois o outro fala e tenta entrar num acordo. Não adianta ficar aqueles dois falando ao mesmo tempo, começa a aumentar o tom de voz, vão falando os dois ao mesmo tempo sem parar, e daqui a pouco um começa a xingar o outro, porque começa a aumentar o ânimo. Por quê? Aquela situação ali, aquela tensão de um falar, os dois falando ao mesmo tempo, e um não quer nem ouvir o que o outro está falando, só querer impor a própria vontade, é uma coisa tão alta que a pessoa não tá nem ouvindo muito daquela discussão, não tá fazendo nada. E eu não suporto isso. Entendeu? Queridos irmãos, então é assim, tá certo?
Então nós precisamos compreender que a ética, encerrando nosso assunto, ela depende do ponto de vista de cada um. De como é que eu enxergo, como é que eu encaro, como é que eu entendo. É por isso que nós temos hoje em dia uma infinidade de religiões. Porque cada um tem uma ética, um olhar diferente para um assunto. Você entendeu? Cada um é levado a conhecimento. Então vai depender do estudo que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, da cultura que vem, né? O que minha família vem tendo ano após ano. Você entendeu? Então, cada um tem o seu jeito de pensar. Então, muitas vezes é errado para um, não é para o outro. Você entendeu? Então, mas agora nós temos um conjunto de temos a ética do amor, que é a ética bíblica. Essa ética, ela é a ética universal, é a ética certa. Ou seja, é a ética que nós devemos seguir, que é a ética em que Deus diz que o relacionamento é para sempre, que nós não devemos nos divorciar, que o sexo é só após o casamento, que, não deve, que o filho tem que honrar o pai e a mãe, que a mãe e o pai não podem colocar no filho, que a relação em casa tem que ser uma relação democrática, uma relação de amor, e não uma relação de ditadura, com o pai e mãe humilhando o filho, ou o filho humilhar o pai e mãe. Não. Nós temos que seguir os bons exemplos, entendeu? Nós temos que ser um bons, para quem tem filhos, para ver o filho casado, temos que ser bons sogros para os nossos genros e noras. Nós temos que ser bons genros e noras para os nossos sogros. Temos que ser bons filhos para os nossos pais, temos que ser bons pais para os nossos filhos. Temos que ser bons amigos aos nossos amigos, bons cunhados aos nossos cunhados, bons irmãos aos nossos irmãos, entendeu? Bons maridos e boas esposas. Compreende? Então nós precisamos fazer o que é certo, entendeu? Não adianta essa coisa que está hoje em dia, todo mundo se entregando sem casamento, relação homossexual cada vez mais alta, tudo isso não dá certo, entendeu? Então é uma questão da gente aprender a se relacionar, aprender, mesmo para quem é homossexual, que decide realmente seguir esse caminho, que siga também as orientações bíblicas de um bom relacionamento, entendeu? Quer ser homossexual, tudo bem, mas tem um relacionamento fixo. Eu vejo homossexual por aí, saindo com um, com o outro, com o outro. Hoje em dia tá namorando com um, dali um mês tá com o outro. Gente, vamos pelo menos respeitar-se e ter uma pessoa fixa, né? Eu vejo aí, por exemplo, homossexuais na televisão que estão casados há anos com a mesma pessoa, entendeu? Como eu vejo também héteros que ficam casados uma semana já pediu divórcio, um mês já pediu divórcio, 3 semanas, entendeu? Gente, pra que casou então? Entenda, ninguém, parece que o casamento é só um papel hoje em dia, você vai lá, assina o papel e pronto, não. O casamento é algo para sempre, por isso tem que pensar antes de casar, porque uma vez casado é eterno, é para sempre. Enquanto durar a vida de vocês, você tem que estar casado, entendeu? As pessoas não têm princípios bíblicos, não têm princípio de Deus, simplesmente agem conforme a cultura. As pessoas estão acontecendo exatamente o que aconteceu na época de Jesus, né? As pessoas estão agindo pela cultura e tradição e cultura atual e não pelos parâmetros bíblicos. Então eu prefiro mais a tradição, a cultura do que a Bíblia. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Que nós possamos trazer a Bíblia para a nossa vida, usar a ética do amor, usar bons relacionamentos para que nós possamos ser felizes. Se engana quem diz que é idiota em casa. Pelo contrário. Né? Só precisamos tirar da nossa mente o eu. Não existe mais. Quando você casa, não existe mais o eu. Agora é o nós. Entendeu? Esqueça o eu quando você casar. É nós. Se você está solteiro, tem o eu. Agora, a partir que você casa, é nós. Então, não é a sua vontade nem do outro que tem que ser feito, é dos dois. Então, tem que entrar num acordo que agrade os dois. Não é o que um quer e nem o que o outro quer. Tem que ser discutido numa boa, uma conversa amistosa. É como eu já falei aqui em outros vídeos, já tem vídeos sobre relacionamentos aí.
Você pode estar vendo, né? É bom, às vezes, por dia, fazer uma autoavaliação das suas ações todos os dias. E no sábado, na sexta-feira, fazer uma CR, uma conversa de relacionamento, onde você aponta coisas que o outro fez que te incomodou, e ele aponta a você, e você tenta, de alguma maneira, melhorar isso para fazer o outro melhor, para não incomodar tanto o outro. Entendeu? Ao mesmo tempo, mesmo esteja incomodando, você tem que aprender a aceitar aquela situação e tentar superar esse problema. Como assim? A vida funciona da seguinte maneira: hoje é ruim, amanhã é um pouquinho menos ruim, depois é um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos, até que você acostuma com aquilo. Entendeu? Quando a gente casa, nós homens temos que tentar ficar mais parecido com as nossas mulheres, e as nossas mulheres com nós homens, não de vestimenta, não de a mulher ser macho e homem fêmea, não de não virar viado, sapatão, não é isso. Não é isso. Tá? O que eu falo é nas características, entendeu? Então, o homem tem que ficar mais parecido com a mulher dele com ele, se tratando das características, do amor pelo outro, dos gostos, das coisas, entendeu? Tem que entender, tá certo? Tem que ser feito sacrifícios um pelo outro, tá certo? Então é assim, queridos irmãos. Então é preciso que haja esse sacrifício, é preciso que haja esse respeito. Então agora é o nós. Entendeu? Então, essa conversa, uma vez por semana, vai trazer isso. Então, com o tempo, a gente acostuma. Entendeu? É que nem, por exemplo, eu passo a tomar leite sem açúcar. Café eu não tomo, né? Pessoa que toma café, passou a tomar café sem açúcar, que o açúcar fazia mal. A primeira vez que tomar, vai sentir aquele gosto amargão, horrível. A segunda vez vai ser um pouquinho menos horrível, mas vai ser horrível. A terceira vez ainda vai ser horrível. Na quarta vez já vai melhorar um pouquinho. Na quinta vez vai indo, até que você se acostuma com aquele gosto e já nem sente mais o amargo. Por quê? A nossa língua é cheia de coisa porosa, ali, né? Papilos, né, que fala, acha? O que vai acontecendo? Conforme você vai mudando a alimentação, esses papilos eles vão se transformando, fazendo metamorfose e deixando de ser de ter um gosto e ter outro. Então você já não vai sentir falta do açúcar. E uma coisa acontece na nossa vida. A gente vai vivendo e vai acostumando com aquilo. É que nem eu, por exemplo. Eu vivia na cidade. Estava acostumado a ter tudo na porta de casa. Tinha feira, tinha isso, tinha aquilo outro. Eu tive que vir para cá e eu tive que mudar a minha realidade. Eu estava acostumado com internet. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha internet. Eu tinha uma internetzinha com chip de celular que eu punha ali, num aparelho com uma anteninha, que pegava uma internet bem ruim. Aí depois eu fui indo, aí eu consegui uma internet, eu consegui descobrir um amplificador de sinal para a internet, coloquei lá no chip dele, aí tinha uma internet boa, só que ela acabava. Aí foi indo e chegou a banda larga. Então isso ficou melhor, mas eu tive que adaptar aqueles momentos. Agora, por exemplo, tive que adaptar que aquilo tem coisa perto. Então o que aconteceu? Eu tive que me modificando para a nova vida que eu estou vivendo aqui. Então eu tenho o quê? Eu tenho dispensa. Então eu tenho 2 shampoos. Então eu tenho sempre meus antes, eu tenho sempre um de reserva. Quando eu vejo que ele está acabando, eu já compro o outro, eu nunca deixo faltar uma reserva. Tenho remédios de reserva, tenho coisas de reserva. Antes eu tinha dispensa de reserva de comida. Por quê? Porque aqui não tem nada perto. Entendeu? Tudo então tudo certo, tem gasolina de reserva. Então eu aprendi a viver aqui. Você entendeu? Então a gente aprende a lidar com a chuva, estrada de terra. Adianta eu falar, não vou sair porque está chovendo? Aí eu arranjo um trabalho, eu vou falar, não vou trabalhar hoje porque está chovendo? Não, eu tenho que trabalhar. Entendeu? Então, com sol e chuva. Então, é melhor que eu saia na chuva, eu comece a pegar a experiência de andar ali, de aprender. Ah, fui pro barranco, paciência, chama o trator, tira o carro do barranco, amassou um pouquinho, depois leva no, no, no funileiro e arruma lá, paga, pronto. É o único jeito, aí você vai pegando o jeito, você vai pegando experiência, vai saber o que você pode e o que não pode fazer, como você leva aquilo.
A vida é assim, entendeu? Então eu passei a aprender a viver aqui. Agora hoje eu vou para São Paulo e eu não me sinto bem mais lá. Eu não consigo mais me adaptar àquela relação, àquela barulheira que é lá. Por quê? Porque eu vivo no silêncio aqui. Você vai jogar áudio, dificilmente você ouve um barulho. Você só ouve áudio de animal lá, cachorro latindo, passarinho cantando, né? Chuva. Agora barulho de carro, de coisa você não tem. Agora você chega lá em São Paulo e gritaria o tempo inteiro, até de madrugada. Então você não se acostuma com aquilo, aquilo vai te deixar acelerado. Quando você vive num lugar onde você tem barulho, tem um monte de coisa, você fica acelerado. Então aquilo faz mal para você. Isso vai te aumentar a ansiedade, vai te aumentar a taquicardia, vai te aumentar a pressão e tudo mais. Quando você vive num lugar desse calmo, você fica mais tranquilo, relaxa mais, a tua taquicardia fica mais controlada, entendeu? Para mim, viver aqui hoje em dia não tem preço. Antigamente eu falava de jeito nenhum morar nesse fim de mundo. Hoje em dia eu falo, eu não saio mais aqui do meu pedaço de paraíso. Meu fim de mundo para mim virou um pedaço de paraíso. Para mim o fim do mundo agora é São Paulo. Então eu aprendi a conviver aqui. Era uma vida totalmente diferente que eu estava vivendo em São Paulo. Então eu tenho que aprender a viver. Eu aprendi, não quero mais voltar. Você entende? Quer dizer, então, a gente tem que se adaptar, tem que aprender, tem que ir aguentando e se adaptando à nova realidade. Então eu casei, eu tenho que entender que a minha esposa tem o jeito dela, e ela tem que eu tenho o meu. Então a gente vai ter que se adaptar um ao outro, conversar, ver o que a gente pode fazer para melhorar e tentar sempre ter um bom relacionamento, né? Isso faz parte de ética também. Tá certo, queridos irmãos? Então, basicamente é isso. Nós temos que tentar ter boa ética, com bom relacionamento, fazer a coisa correta perante o que é certo, né? Perante as leis do nosso país e perante também as leis de Deus. Principalmente as leis de Deus. Mesmo que o nosso país não seja errado, mas na lei de Deus nós temos que servir, temos que não. Então é antiética porque a lei de Deus é em primeiro lugar, é mais importante que a lei do país. Agora, se a lei do país é e a de Deus não é, o mais importante é a de Deus. Então, não tem problema nenhum de fazer. Né? Você pode evitar fazer para não receber processos, não empresa, mas você na sua. Entendeu? Mas o mais importante de tudo é você seguir as leis de Deus, porque é ali que você vai ser cobrado na vida eterna. Né? Para você ir ou não para a vida eterna, na salvação. Tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento? Querido Deus amado, obrigado por mais esse dia, essa meditação, que nós possamos aprender e evoluir a ter a ética verdadeira, ter uma ética de Deus na nossa vida, a ética do amor, do afeto, que nós possamos aprender a conviver com as pessoas, que não é fácil você conviver com o ser humano. O ser humano é difícil, muitas vezes ele é rude, muitas vezes ele humilha, mas nós temos que entender que Deus, Jesus Cristo, nos deixou o nosso exemplo aqui, de sermos mais mansos, mais tranquilos, de dar nossa outra face, de evitar a briga, tentar viver mais em harmonia. Que nós possamos encher nosso coração de amor e de paz, de tranquilidade e mansidão. Que a mansidão de Moisés e a paciência de Jó possam vir sobre nós, que nós possamos tratar as pessoas diferentemente e sejamos de exemplo não só de uma boa família feliz, para que nós sejamos felizes, mas também, por exemplo, para outras pessoas, para que se volte a Deus. Nós todos possamos estar bem, Senhor, que não tenhamos paz enquanto nós não fizemos tudo para sermos felizes e vivemos em paz um com o outro. Tá certo, meu Deus? Que assim seja, meu Deus. Que esteja sempre conosco. Que Deus abençoe a todos nós que estiver trabalhando no dia de hoje, que possa, que esteja me ouvindo, seja inscrito no meu canal ou não, e as pessoas que estão inscritas no meu canal que não estão me ouvindo, que possam voltar para casa em segurança. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Até mais.